Bom dia a todos, Deus abençoe a sua vida. Devocional de sexta-feira, Ageu, capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Algumas versões diz em casas apaneladas, enquanto a minha casa continua destruída? Uma pergunta, que o Senhor faz para o povo de Israel. Há uma famosa frase que diz que não há lugar melhor no mundo do que o nosso lar. Todavia, essa afirmação nos leva a vários questionamentos. Gostamos de encontrar nossas casas sujas, com diversas coisas espalhadas pelo piso? Gostamos que nossas casas cheirem mal? Por acaso quereríamos que outras pessoas mexessem em nossos objetos domésticos e fizessem o que bem pretendessem? Gostamos de nossa casa organizada ou desorganizada? É claro que queremos nossas casas limpas, organizadas e aromatizadas. Por isso devemos ter o mesmo desejo para com a casa de Deus, mantendo tudo em ordem, limpa não só para nós, que a frequentamos regularmente, mas também aos convidados que virão. Lembremos-nos sempre que a primeira impressão é que fica. Enfim, devemos ser zelosos para com a casa de Deus, da mesma forma que somos com as nossas casas. Amém. Irmãos, nós estamos vendo aqui um devocional trazendo mais uma questão de estética na maior parte dele, mas tem um querer espiritual aqui na primeira parte, tanto no versículo bíblico quanto no primeiro parágrafo do devocional. Mas tratando primeiro sobre as coisas mais naturais. É claro que se eu for fazer visita a uma igreja e eu ver tudo bem organizado, os locais todos bem ajeitados, pessoas coordenando, te instruindo, te conduzindo à tranquilidade, dizendo aqui tem um lugar para sentar, e você chega, o ambiente é cheiroso, agradável, organizado, limpo, aonde você percebe que o grupo de louvor está bem ensaiadinho, as vozes organizadas, aonde vê que há uma estrutura na organização do culto, a organização eclesiástica. Tudo isso atrai a atenção, principalmente da pessoa que chega à primeira vista. Ela se encanta com aquilo, se ela é bem recebida, se ela é bem tratada, se há carinho, se há sorriso, se há amor, porque no final das contas a palavra de Deus fala a respeito de amar o próximo, A palavra do Senhor fala que nos deixa bem claro, com todas as letras, numa forma resumida, que o que Deus quer que nós nos importamos nessa terra não são com coisas nenhuma, acima das coisas dele. E o que mais o agrada é quando nós amamos as pessoas. Então, quer agradar o coração de Deus? Começa a amar as pessoas de todas as formas possíveis. Amar dando seu carinho, dando a sua presença, estando por perto, ajudando quando tem necessidade. Isso é o que mais agrada o coração de Deus. Mas nós também, em se tratando da igreja, da casa do Senhor, apesar de, isso tem que ficar bem claro sempre, que a presença de Deus não habita dentro de um templo feito por mão. A presença de Deus está dentro de uma igreja enquanto as pessoas estão lá adorando. Se saem as pessoas, o Espírito Santo não fica lá sozinho, No passado, antes de Jesus, a presença de Deus se manifestava em cima da Arca da Aliança, ali onde ficava entre os dois querubins. Então, o sumo sacerdote, uma vez por ano, oferecendo sacrifício, estava lá. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Deus não habita mais dentro de uma arca de madeira, de acácia coberta por ouro. Deus não habita mais naquela arca, mas aquilo ali é um símbolo do que nós somos hoje. Hoje o Espírito Santo de Deus habita dentro do meu coração. Mas como nós falamos ontem, não quer dizer também que eu vou fazer da casa de Deus a casa da mãe Joana. É um ditado popular. Eu não vou fazer da casa de Deus o que eu bem entender. Porque se ali manifesta a presença de Deus dentro da igreja, se manifesta a igreja onde eu congrego, o Espírito Santo fala ao meu coração e das pessoas, o momento que nós estamos adorando o Senhor ali, ou em qualquer outro momento, aquele lugar é consagrado. Aquele lugar é separado. Para que os irmãos vejam como é que eu tenho isso bem em mente e em coração, eu já falei isso aqui antes, vou repetir. Esse violão, a minha esposa me deu ele num dia dos namorados, não lembro quanto tempo faz, Depois que eu peguei esse violão, eu orei. Eu segurei esse violão, simbolicamente levantei ele para o céu e consagrei ele ao Senhor. O que significa consagração? Eu separei esse instrumento, que está aqui nas minhas mãos. Separei ele das coisas do mundo, ou seja, eu disse: Senhor, eu não vou tocar músicas que adorem ou ao diabo, ou ao ego humano, ou aos desejos carnais humanos. Esse instrumento eu consagro ao Senhor para que ele te sirva. E isso já tem mais de 7 anos, mais de 9 anos que esse instrumento está comigo. E ele não toca. Eu não uso ele para fazer essas coisas. Porque eu consagrei, eu o separei
para o Senhor. Eu separei para servir a Deus. Entende? Quando eu separei para servir a Deus, eu consagrei, eu não mexo em outro sentido com Ele. Assim é a igreja, nós consagramos aquele local ali onde nós adoramos, então nós não fazemos o que queremos, mas a presença de Deus não habita lá dentro, a presença de Deus habita em mim. Eu e você somos casa de Deus, aonde quer que a gente vai. Você é a casa do Senhor, então quando você faz do seu corpo o que você quer, você está desonrando ao Senhor. Quando eu uso o meu corpo para pecar deliberadamente, tendo consciência de que o Espírito de Deus habita em mim, eu estou dando a mínima para Deus. Eu estou falando, Senhor, eu não me importo com o que o Senhor quer, eu não me importo com o que te agrada ou o que te entristece, o que eu quero é fazer a minha vontade, o que eu quero é aproveitar a vida. Ou seja, eu estou dando, se o Senhor gostar, fica, se o Senhor não gostar, o Senhor pode ir embora. Agora, quando eu tenho consciência de que sou morada do Espírito Santo e eu uso todo o meu corpo para glorificar a Deus, mesmo que isso me desagrade, eu estou honrando. Irmãos, é aí que está a questão toda. A honra ao nosso Deus por aquilo que Ele nos pediu, a obediência à Sua palavra. O Senhor fez uma pergunta: por acaso eu tenho preferência em que se façam sacrifícios ou que se obedeçam à minha palavra? Irmãos, a obediência sincera, porque tem obediência também que é por interesse, né? A obediência sincera é a obediência que o Senhor espera de nós. Então nós não vamos fazer o que nós queremos com a igreja. E nós precisamos zelar, como o pastor Webster escreveu aqui, em todos os sentidos para honrar a Deus e também para que as pessoas se sintam bem, que seja um ambiente agradável. E eu preciso zelar do templo de Deus, que é a minha vida. Cuidar do meu corpo. Quando eu cuido da minha saúde, olha que interessante, irmãos, isso eu creio. Quando eu cuido da minha saúde, quando eu cuido do meu corpo, quando eu me alimento bem, quando eu me exercito pensando em me manter saudável o mais tempo possível de vida, eu penso assim: se eu sou um servo de Deus, prego a palavra, anuncio o evangelho, amo os irmãos e tenho condição de viver 90 anos de idade e força para fazer o evangelho até os 90, eu vou ser bem aproveitado para o reino de Deus até os 90. Agora, se eu não cuido do meu corpo, mesmo sendo servo fiel, eu vou durar 60 anos... Eu vou perder 30 anos de pregação do Evangelho, 30 anos a menos de ministrar a palavra, de ensinar alguém, de pregar o Evangelho. Ou seja, irmãos, tudo que eu faço pensando em agradar a Deus, eu trago honra ao Senhor. E eu gosto de imaginar que isso está contando pontos, apesar de que a salvação, não, louvado seja Deus, que a nossa salvação já nos foi dada, nós não fazemos nada para merecer. Mas é claro que é honra ao Senhor quando eu faço tudo pensando em obedecê-lo. Quando eu cuido de mim pensando em servir melhor ao Senhor, quando eu busco ter saúde para que eu faça melhor a obra do Senhor, isso é bom. Alguém aqui já faltou em algum culto porque estava com muita dor de cabeça? Só dor de cabeça. Já aconteceu comigo, irmãos, uma enxaqueca muito forte, eu não fui. Já aconteceu com a minha esposa. Já aconteceu com os meus filhos por causa de uma febre não tão forte, mas a gente fica preocupado e evita. Ou seja, se nós não estivermos saudáveis, nós também vamos evitar nos reunir com os irmãos para adorar ao Senhor. Então o benefício da nossa saúde, nos ajuda a servir a Deus com alegria de coração. Então vamos nos cuidar, vamos cuidar das coisas do Senhor. Você tem instrumentos que louvam o Senhor na sua casa? Não use esse instrumento para louvar o diabo também, não. Não use esse instrumento para louvar o seu próprio corpo físico, ou para dar honra às pessoas, ou simplesmente para cantar besteira. Se é consagrado ao Senhor, se é santificado, irmãos, eu creio que quando eu toco esse instrumento que é consagrado a Deus para louvá-lo, em qualquer lugar onde eu vou, em qualquer casa que eu vou visitar e faço um culto, eu creio que a partir desse instrumento consagrado, Deus abençoa outras pessoas. Amém? Quando o Senhor usa a minha vida para abençoar outras pessoas, porque eu estou me consagrando, queridos, isso traz uma sensação de paz maravilhosa. Quer servir a Deus de todo o coração? Quer servir a Deus com todas as suas forças? Quer que o poder que o Espírito Santo traz sobre nós, por causa da autoridade que Jesus nos deu, seja manifesto na sua vida? Consagre as suas coisas, consagre a sua vida, consagre a sua casa, a sua família, os seus filhos, consagre o seu veículo, o seu carro, consagre o seu computador, consagre o seu celular, faça nessas coisas aquilo que glorifica a Deus. Irmãos, tem uma frase de Dwight Lyman Moody, D.L. Moody, eu não sei pronunciá-la nas palavras exatas que ele pronunciou, mas ele diz que ainda há de acontecer na vida de um homem que se entregar a Deus
100% coisas grandiosíssimas. Parafraseando, ainda não se viu o que pode acontecer através da vida de alguém que se entrega a Deus 100%. Ah, pastor, é impossível, irmãos, mas a gente não está tentando nada. A maioria de nós não se esforça para chegar nem 80%, nem 70%. Imagina lutar para dar 100%, mesmo que não alcance. Deus quer nos usar. E o maior impedimento para que Deus trabalhe nas nossas vidas e através dela, somos nós mesmos. Nós somos a casa de Deus. Nós não podemos fazer da casa de Deus uma bagunça. E isso se estende a tudo aquilo que é consagrado ao Senhor. Então, chegando na igreja, irmãos, você pode honrar a Deus como? Cuidado com a igreja, o zelo com a igreja, isso honra a Deus. Quando o ministério de louvor ensaia bem e toca um louvor bem, olha o que Davi diz no Salmo 33, verso 3. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Olha os requisitos que ele nos outorga, que ele nos deixa como mandamento, né? Eu coloco isso como mandamento. Tocai bem e com alegria. Ou seja, está indo na casa do Senhor e quer honrá-lo de verdade, toca bem e toca com alegria. A alegria não é algo que você espera vir do céu. O próprio Jesus nos diz, exultai-vos e alegrai-vos. Nós temos que buscar isso, essa transformação dentro de nós. Agora, o tocar bem tem a ver com preparação, tem a ver com fazer aula, tem a ver com treinamento, tem a ver com persistência. Quando se você chega dentro de uma igreja, o ministério de louvor está tocando lindamente, as vozes organizadas, e você fala assim, poxa vida, que agradável ouvir, aquilo ali abre o nosso coração até para a pregação da palavra. Então nós estamos honrando a Deus quando fazemos isso. Eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo, eu vim aqui na frente, vou cantar um louvor agora, eu não preparei nada não, mas é para o Senhor, então nós vamos improvisar. Irmãos, eu particularmente não gosto disso. Não vou dizer o que o Senhor acha, porque quem sou eu para dizer, mas você vai fazer algo para Deus, se prepara. Vai fazer alguma coisa para o Senhor, faça isso com toda a força, com toda a qualidade, com todos os talentos que você tem, porque Deus merece o nosso melhor. Deus merece honra plena em todas as coisas que envolvem Ele. Quando eu honro a Deus também através da união com os meus irmãos dentro da igreja. Eu honro a Deus quando há uma organização eclesiástica, quando a igreja está organizada em todos os seus departamentos. Quando eu sou zeloso com essas coisas, pensando em agradar a Deus, eu honro. E essa honra é revertida em manifestação da presença de Deus dentro da igreja. Aí os visitantes ou os membros, aqueles que estão desanimados, participam de um culto onde toda a honra de verdade é dada a Deus, não é só na hora do culto, mas em toda a organização. Deus se manifesta naquele ambiente e pessoas são tocadas. Curas acontecem. Enfermos são levantados de suas enfermidades, porque Deus está sendo honrado e a resposta a nós é a resposta nas orações. Não que Deus esteja condicionado, mas isso o agrada, isso o alegra. Nós vemos em toda a Bíblia o Senhor trazendo essa resposta. Olha, se vocês fizerem assim, eu farei de tal forma. Se vocês me buscarem desse jeito, eu responderei dessa forma. Se vocês se humilharem e orarem, eu ouvirei dos céus. Se vocês ofertarem e dizimarem, eu vou abrir as janelas dos céus. Se vocês me honrarem com a primícia das suas rendas, eu transbordarei de trigo nos seus celeiros e de vinho nos seus lagares. Então o Senhor, Ele pede de nós uma ação e Ele já promete uma resposta. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que condicionou essas coisas. Quando nós damos honra a Deus, o Senhor responde essa honra com aquilo que Ele sabe fazer bem, que é amar, cuidar dos seus filhos. Eu creio em nome de Jesus que nós precisamos cuidar da casa do Senhor, da nossa casa, desta casa espiritual, da nossa família, com todo o zelo, com toda a maestria que nós pudermos, porque assim nós estaremos honrando também o nosso Deus. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de todos.